Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 92 775 3737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Sabemos que não é suposto um anúncio começar assim, mas comece por decorar isto. Conta com 40. A sério, depois explicamos. Conta com 40. Decorou? Então fica a saber que se for dos primeiros 150 novos clientes a abrir conta digital no Ativo Bank com este promo code, recebe 40 euros. E já agora, abrir conta é simples, digital e não tem comissões de manutenção. Era só isto. Ativo Bank. Simplifica. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária. Aplicam-se termos e condições que pode consultar em ativobank.pt. Ora, muito bom dia, sou o Diogo, quero agradecer por tudo o que tem feito pela literacia financeira, principalmente dos portugueses. Quero dar a conhecer que foi através de uma pessoa que me sugeriu ler um livro seu para iniciar os investimentos e eu considerei ler, e após a leitura de um dos seus livros iniciei-me devagar, mas iniciei-me em janeiro a fazer um investimento em alguns ETFs, como o SP500, o World 100, os Estados Unidos, o mercado asiático, agora no último mês. Tenho 5, 6 ETFs que, com o meu pouco conhecimento ainda, achei que faria sentido colocar alguns euros para ver o que é que iria acontecer e depois, pouco a pouco, ir fazendo os meus ajustes. Do pouco que tenho lido e também do que tenho ouvido de podcasts, especialmente seus, porque acho uma vertente interessante, a sua, eu gostaria de saber, e da sua opinião, se estas grandes oscilações que estão a acontecer agora, se por acaso, na sua ideia, está a acontecer uma daquelas oscilações que nós, ao entrarmos agora, começarmos agora a investir, o que é que acontece? Ouve-se sempre dizer, como também já ouvi você dizer em alguns podcasts, que você, se tivesse entrado 10 anos mais cedo nos investimentos e se por acaso tivesse apanhado alguns conflitos e algumas alturas com grandes oscilações, como foi o Covid e etc., se poderia catapultar para uns lucros muito superiores. E eu gostaria de saber, após agora estes dias de início desta grande oscilação de mercado, se, na sua opinião, se já é uma altura bastante favorável para um investimento, tendo possibilidades numa escala um pouco superior para aproveitar estas grandes descidas, ou se acha que isto ainda vai haver uma oscilação muito maior e que compense tentar perceber por mais alguns dias a que ponto é que isto irá parar e se compensa aguardar mais um pouco. Eu sei que, como é lógico, não gosta de dar as suas ideias mesmo em pontos concretos, mas gostaria de uma visão geral ao que está a acontecer para quem se está a iniciar nos investimentos, tendo em conta que atualmente é só mesmo ETFs e bastante generalizados. Muito obrigado. Caso não possa responder, sem problema, continue o seu excelente trabalho. Muito obrigado, bom dia. Olá, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado também pela sua pergunta, que me permite, enfim, lançar aqui mais algumas ideias para quem está a começar a investir e a perder o medo de colocar um bocadinho do seu dinheiro
em ferramentas de investimento que têm a probabilidade de ganhar mais do que a inflação e mais do que as ferramentas financeiras que nós conhecemos, que habitualmente são os depósitos a prazo ou os certificados de aforro. Ora, a questão que levanta é muito interessante porque estamos numa altura, enfim, na altura em que fez esta pergunta e que eu estou a gravar este episódio, estamos a falar do contexto em que os Estados Unidos atacaram o Irão, isto para quem ouvir este episódio noutra altura, mais à frente, e em que há novamente instabilidade nos mercados, instabilidade na economia, medo de que a inflação suba e, portanto, isso refletiu-se nesta ocasião, nesta semana, nestas semanas, refletiu-se numa queda das bolsas e, portanto, quem investiu antes deste acontecimento, agora terá lá menos dinheiro do que aquilo que lá pôs, eventualmente. Esta situação é muito assustadora para as pessoas. E aquilo que eu costumo dizer sempre, e é essa a referência que o nosso amigo ouvinte está a fazer, é que quando há quedas nos mercados, é quando, teoricamente, é uma boa altura para entrar nos investimentos ou reforçar os investimentos. Então, se eu bem entendi daquilo que mencionou na sua pergunta, está agora ainda muito fresquinho, fez vários ETFs de uma forma diversificada, nada contra, pelo contrário, é isso mesmo. Se tivesse começado só com o SP500 já era uma boa diversificação, mas apenas na economia dos Estados Unidos. Portanto, sempre que a economia dos Estados Unidos crescer, o SP500 vai subir bastante. Sempre que houver recessão nos Estados Unidos, problemas financeiros, instabilidade, seja por que motivo for, esse investimento no SP500, no ETF SP500, vai também ressentir-se com isso e vai desvalorizar. Quem investe no SP500 é porque tem a perspectiva de que nas próximas décadas a economia dos Estados Unidos vai continuar a crescer. O SP500, para quem não sabe, é a média do que crescem as 500 maiores empresas norte-americanas na Bolsa de Nova Iorque. É apenas isto. O que essa média subir, o seu investimento cresce, os seus 1.000 euros crescem. Aquilo que descer em média, relativamente aos 1.000 euros que lá puser, ou 500, ou 20 euros, ou 100, o que for, também é nessa percentagem que vai descer. É assim que funciona, é só isto. Portanto, agora, a pergunta é muito simples. Nesta altura, uma vez que eu comecei com pouco, mas tenho aqui um bolo grande disponível, agora é a melhor altura para meter bastante mais? Foi o que eu entendi da sua questão. Então o que eu quero dizer é, e em primeiro lugar quero deixar muito, muito claro, que eu não sou especialista em bolsas. Eu não sou especialista em investimentos. Eu sou jornalista que me especializei na área das finanças pessoais e, portanto, aquilo que eu partilho convosco é aquilo que eu, a nível pessoal e profissional, tenho aprendido e tento traduzir aquilo que eu aprendi e aprendo de uma forma simples, prática, que tenha efeitos na nossa vida pessoal. Eu, enquanto cidadão, faço esse tipo de investimentos, comecei há coisa de 6, 7 anos a fazê-lo e, portanto, estou a partilhar convosco uma experiência, não é um aconselhamento financeiro que vocês possam utilizar ou devam utilizar como ferramenta infalível para vocês tomarem as vossas decisões. Estou aqui, nestas conversas de carro, a conversar convosco para que percebam como é que isto funciona, tal como eu entendi que funciona. Ok? Isto é o disclaimer, não é? Como se costuma dizer. Então, o que é que aconteceu comigo e que pode servir de lição ou de contexto para quando precisarem tomar uma decisão? Para já, começar.
Começar é essencial. Eu comecei sempre com 100 euros. Ponho 100 euros no investimento e tento de perceber como é que funciona. Se correr mal, faço de conta que arrisquei o para-choques, precisei pintá-lo outra vez e a vida continua. Essa é a minha perspectiva. Eu não vou prejudicar a minha vida, nem a vida da minha família, vida financeira, como é evidente, arriscando demasiado sem perceber como é que as coisas funcionam. Portanto, o primeiro investimento é em conhecimento, em experiência, perceber como é que as coisas funcionam. Foi isso que este nosso amigo fez. Agora, depois de eu ter feito essa experiência e perceber como é que funciona e saber que em alturas de crise o que eu lá pus desce, em alturas de crescimento o que eu lá pus cresce, e que aquilo que eu vou receber no final é o valor que lá estiver no dia em que eu clicar em vender, porque não vai acumulando crescimento ao longo do tempo, é o que estiver naquele dia. Eu posso ter estado a ganhar 5.000 euros, para além daquilo que lá pus, e no dia a seguir ter lá, estar a perder 300 ou 400 ou 500 euros. Portanto, é o valor que lá estiver no dia em que eu clicar no botão vender. Esta é outra lição básica. Agora, quando falamos em investimento e no princípio da nossa vida enquanto pequenos investidores, é importante conhecer uma estratégia que se chama Dollar Cost Averaging, DCA. Quer dizer que o importante é começar, seja em que altura for. Não interessa se está alto, se está baixo, é preciso começar. E a partir daí, fazer investimentos de forma regulares e constantes. Se eu investir, por exemplo, 50, 100, 200, 300 euros por mês num determinado produto, num ETF, seja ele qual for, vou deter-me no SP500. 50 euros, 100 euros por mês no SP500. Naquela ferramenta que eu escolhi. Eu vou apanhar todos os momentos bons e vou apanhar também todos os momentos maus. Sendo que aqui a interpretação é ao contrário. Os momentos bons para mim é quando eu compro numa altura em que estava em queda, e os momentos maus para mim, para o meu dinheiro, é quando estava a subir e eu comprei mais caro do que tinha comprado antes. Este é o contexto geral. Portanto, aquilo que a história tem mostrado e que os verdadeiros especialistas financeiros dizem é que se nós estivermos sempre à espera do momento ideal para começar a investir, é muito difícil encontrar. Pode ter sorte. Sim, pode ter sorte. Mas não tem nenhuma garantia de que isso vá acontecer. Então, qual é a estratégia que alguns aconselham e que eu faço também? Quando eu já tenho o meu investimento a decorrer e quero reforçar esse investimento e tenho um valor que eu considero relevante e tenho dúvidas sobre se ainda vai descer mais no futuro, porque pode sempre acontecer, o que eu faço é divido em tranches. Vamos imaginar que, por exemplo, tenho 1.000 euros para investir. Estes 1.000 euros são apenas um exemplo. Podem ser 100 euros, podem ser 1.000, podem ser 10.000 ou 100.000. Ok? É irrelevante. A questão é, eu divido por tranches e tenho de decidir, eu quero dividir em 2 vezes, em 3 vezes ou 4 vezes, por exemplo. Vamos pegar num exemplo concreto, eu tenho 1.000 euros. Eu posso achar que já está cá no fundo, portanto vou pôr já os 1.000 euros. Mas, uma vez que ainda pode descer mais, então eu vou pôr só 500. Vou pôr 500 agora e daqui a 15 dias volto a reavaliar. E se desceu ainda mais, então eu vou pôr os outros 500. Se, entretanto, subiu e parece que as quedas pararam, então aí, pronto, ponho os restantes 500 euros, sendo que já não vou ganhar tanto como se tivesse posto logo os 1.000 euros. O problema é que nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Nunca. Se eu soubesse isso, se a minha opinião fosse lei,
Eu já estava rico, mas ninguém sabe. Ninguém. Se alguém disser que sabe ou que tem uma estratégia infalível, esqueçam, é burla. Nós nunca sabemos. Nunca sabemos. Portanto, noutra estratégia, se tem os tais 1.000 euros, então vai pôr 250 euros agora, vai pôr os outros 250 euros daqui a um mês, e depois no outro mês a seguir põe mais 250 e vai reavaliando se deve esperar ainda mais um pouco até pôr o restante, ou se é a altura de pôr o resto todo que lá tem, porque acha que não vai descer mais do que isto e, portanto, agora é mesmo uma boa oportunidade. Depois, o importante é não chorar sobre o leite derramado caso as coisas não tenham acontecido como estava à espera. Lembre-se sempre que quando nós investimos é a muito longo prazo, porque para investir a curto prazo não podemos chamar de investimento, podemos falar de tentar manter o nosso capital. E aí temos os depósitos a prazo, os certificados de aforro e outras ferramentas com capital garantido. Tudo o resto é pensar a 5, 10, 15, 20 anos. Não pode estar sempre a acordar à meia da noite a pensar ai, o que é que está a acontecer ao meu dinheiro? Não, é o que for. Porque em 20 anos, ou em 10 anos, ou em 5, as crises virão, é uma certeza absoluta, essa sim, porque é o que tem acontecido sempre, e a história humana mostra que é assim que as coisas funcionam. Há crises mais ou menos cíclicas e depois o que tem acontecido é uma recuperação depois de cada uma das crises. Portanto, para quem investe é bom haver crises, este bom entre aspas, porque é uma boa altura para reforçar os investimentos ou iniciar investimentos. Sempre na perspectiva de que, passada a crise, eu vou ganhar um prémio por ter sido, entre aspas, corajoso numa altura em que os outros estavam todos a vender com medo. Portanto, em resposta direta à sua questão, numa altura de queda é sempre uma boa altura para começar ou para reforçar. Em caso de dúvida se a queda ainda vai ser maior, então divida por tranches, decida se quer dividir por 2, por 3, por 4 ou por mais, dependendo do valor que tem disponível, e depois siga a sua estratégia. Sendo que o importante é tomar a decisão de começar, porque a partir do momento em que começa, passa a ter a sua bitola em relação às quedas. Enquanto não começar, nunca saberá de facto quanto é que vai ganhar com o seu novo investimento ou reforço quando essa queda passar. Vou terminar apenas com um exemplo. Eu, no dia pior da Covid, nas bolsas, eu pensei assim, bom, ok, então vou arriscar. Isto ainda pode ser mais, mas pronto, pelo menos eu já estava aí com uma queda de 20 e tal por cento, quase 30%, e pensei assim, bom, eu não vou resgatar o que tenho, não é? A Covid há de passar, esperemos, e portanto, eu vou reforçar o meu investimento. E reforcei. E portanto, esse momento, essa gaveta em que eu decidi investir, porque se baixasse mais, pronto, tudo bem, ok, mas pelo menos quase 30% eu já ganharia, para mim já estava ótimo, e portanto, aquilo que eu verifiquei mais tarde, a posteriori, claro, é que foi aquele, por mero acaso, o pior dia a queda, portanto não caiu mais, mas podia ter caído 50%, 60%, 80%, podia ter acontecido. O que é que eu faria nessa altura? Se ainda tivesse dinheiro disponível, ainda punha mais, sempre depois do fundo de emergência completo, ok? Pronto, é sempre essa a ressalva que temos de fazer. Mas, por acaso, não foi o que aconteceu, e, portanto, é um dos meus investimentos, as minhas gavetinhas de investimento mais rentáveis que eu tenho na minha carteira de investimentos. Se não tivesse mais para pôr, caso houvesse uma queda ainda superior, pronto, tudo bem, era esperar. E fiz aquilo que devia ter feito.
Espero ter-lhe dado este pequeno contexto. Mais uma vez repito, isto não é lei, tem de ver aquilo que o deixa mais descansado, mas o importante é de facto começar. Uma última nota para lhe dizer que atenção à diversificação, que é boa, ou seja, ter 6 ETFs ou coisa que o valha não é mau, não é? Desde que eles não se sobreponham, mas atenção aos custos que tem em cada reforço que faz, porque uma coisa é pagar 1, 2 ou 3 euros cada vez que faz um reforço num ETF, e 2 euros em 200 ou 300 euros não é relevante, não é muito relevante. Por outro lado, se tiver 200 euros para investir para reforçar mensalmente, mas pagar 2 ou 3 euros por cada movimento que faz de subscrição, por cada tranche, e se só puser 25 euros ou 30 euros em cada um, 3 euros em 30, estamos a falar vai ter de crescer 10% só para pagar essa comissão. Portanto, atenção aos custos das comissões de subscrição de cada movimento quando falamos de investimentos de valores pequenos. E quando me falo em 6 ETFs, eu suponho que deva repensar aí essa estratégia, ou então tem esses 6 ETFs, mas reforça cada um deles isoladamente, mas com valores relevantes para baixar a proporcionalidade do custo de cada transação. Está bem? Espero que tenha conseguido explicar bem o que é que eu quero dizer com isto. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Investir dói, porque nunca ninguém nos ensinou. O nosso dinheiro é muito valioso para nós. Temos muitos medos, há muitos mitos, há muitos receios, mas estamos cá para derrubar esses muros, fazendo sempre coisas que tenha consciência do que está a fazer. Não é fazer só porque os outros fazem, está bem? Pronto. Muito obrigado e até à próxima boleia financeira. Sabemos que não é suposto um anúncio começar assim, mas comece por decorar isto. Conta com 40. A sério, depois explicamos. Conta com 40. Decorou? Então fica a saber que se for dos primeiros 150 novos clientes a abrir conta digital no Ativo Bank com este promo code, recebe 40 euros. E já agora, abrir conta é simples, digital e não tem comissões de manutenção. Era só isto. Ativo Bank. Simplifica. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária. Aplicam-se termos e condições que pode consultar em ativobank.pt.